Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. Para quem quer curtir férias na praia, piscina, no sol e no calor, longe de problemas, o ideal é aprender a prevenir doenças oportunistas da época. Pensando nisso, o Câmera Aberta recebe hoje o alergologista Dr. Roberto Lacerda. Ele já esteve aqui em outra época, no tempo chuvoso. Hoje é tempo de sol. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom? Tudo bem, prazer. Doutor Roberto, quais os principais doenças dessa época do ano? Então, nessas épocas de verão agora, então é mais frequente as infecções de garganta, de amígdalas, são as amidalites, as sinusites e faringites, pelo uso excessivo de alimentos gelados, sorvetes, picolé, pelo calor excessivo e pela maior exposição na praia, na piscina. Então, isso é importante focar nisso porque deve ser prevenido com uma boa hidratação, entendeu? Ingerir bastante líquidos nesse período de verão, para evitar tanto a desidratação pela maior exposição solar, como também para diminuir essas infecções de vias aéreas superiores. Também é importante ter muito cuidado na higiene, na manutenção, no armazenamento dos alimentos, né? Porque nesse período de calor as bactérias se proliferam em maior velocidade, então os alimentos contaminados, estragados, vão causar as infecções intestinais, são as gastroenterites, né? A famosa intoxicação alimentar, que é muito comum nessa época agora. E também evitar a insolação, né, devido à exposição solar excessiva sem protetor solar. Então, deve-se usar o protetor solar, tomar bastante líquidos, mas também deve pegar uma sombrinha para diminuir essa alta exposição solar nesse período. Doutor Roberto, muita gente se preocupa em comprar um protetor solar, né, e de repente não sabe até que fator deve usar, né? Usa fator 10, outros fator 15, mas qual o fator ideal para cada tipo de pele? Morena, por exemplo. Então, a pele morena ela é mais resistente à exposição solar, e a pele clara mais sensível. Então, mas de qualquer forma, um fator de proteção solar em torno de 30, 40, 50 né? Seria o ideal. Só lembrar que deve ser colocado o protetor solar e a cada 2 horas deve ser recolocado, porque ele, às vezes a pessoa coloca num dia só, uma vez, e acha que vai proteger o dia todo. Não, tem que estar sempre colocando o protetor a cada 2, 3 horas. Inclusive, recomendação dos fabricantes que a utilização do protetor deve se dar antes do banho, né? Antes de adentrar ao mar ou piscina, assim por diante. Isso mesmo. E nas crianças, qual o fator de proteção? Então, nas crianças deve-se colocar a criança com uma camisa para cobrir uma parte do corpo, né? Deixar ela de sunga ou de biquíni, mas colocar uma camisa branca, uma blusinha branca leve e colocar um bonézinho, um chapeuzinho ajuda muito também, além de colocar o protetor solar a cada 2, 3 horas. E sempre lembrar que a criança, como é mais sensível a essa exposição solar e podendo levar a insolação mais facilmente, deve-se hidratar bem, oferecer bastante líquidos à criança e priorizar a brincadeira da criança num local onde tem a sombra, que isso diminui essa exposição solar. Qual as doenças mais suscetíveis nesse período de pele, por exemplo? Os tipos de doenças, micoses? Então, na pele, então vai destacar a insolação solar, né? A insolação, a infecção fúngica, né? Que é a pitiríase, né? Fúngica, então que é muito comum pela exposição à água, areia, as lesões também alérgicas na pele, até por contato com produtos químicos de pele, hidratantes, protetores, pode também causar o que chama dermatite de contato. Também na pele da criança, lembrar que é muito comum o que chama de o vermezinho do cachorro, tá certo? A lava migrans, né? Então, o cachorro, quando faz cocô na areia da praia ou num local perto da piscina, ele pode deixar parasitas que penetram na pele, forma túneis e forma o que chama de
essa infecção parasitária. Uhum. Geralmente a nossa a ação, quando tem um início de coceira, é coçar mais ainda, e até fica gostosinho de coçar, né? Mas qual é a recomendação? É não mexer no local atingido? Então, quando se tem uma alergia na pele, né, deve-se hidratar bem a pele e evitar o prurido excessivo, porque quanto mais coceira, mais irritação, mais inflamação a pele vai ter. E lembrar que crianças que têm o que chama dermatite atópica, que é 10% das crianças hoje têm alergia na pele, que é caracterizada como o nome de dermatite atópica. É uma pele seca, áspera, que as flexuras, a região do glúteo, a região do antebraço, é uma pele mais seca, áspera, que tem, então deve-se usar muito hidratante nesse período, tá? E evitar altas exposições solares. Então, no máximo, aí 2, 3 horas nesse período de 7 às 9 das 16, a partir das 16 horas. Aqui no nosso litoral, a gente não constata muito um grande número de chamada caravela, águas vivas, né? Isso. Quando acontece um incidente desse, como a mãe e o pai devem agir para evitar maiores danos? O importante é, após o contato com a caravela, lavar a pele com água corrente, com bastante líquido, e não colocar produtos que possam agravar, tipo álcool em cima, pasta de dente, metiolato, fumo, que algumas pessoas até colocam, né? Então boa hidratação, lavar bem a pele para tirar o excesso de contato com a toxínica do agente agressor e após isso manter uma boa hidratação da pele. Pessoas que gostam de pegar um sol para dourar a pele, o corpo, até que ponto ela pode receber esses raios solares? Até que ponto ela pode ficar com vamos dizer assim, um bom bronzeado, mas sem prejudicar a pele? Sabe-se que esse bronzeamento frequente, né, é um fator de risco enorme para, no futuro, o câncer de pele. É porque é cumulativo, né? É cumulativo. Não é à toa que o câncer de pele é o câncer mais comum na população. E o câncer de pele mata também. Então, mata pouco, mas mata. Uhum. Então, deve-se... Acho que isso já até foi superado, essa cultura de estar sempre bronzeado durante o ano todo, né? Então, períodos curtos, né, de 15 dias, 30 dias, eu acho que não deve ser tão nocivo para a pele ao ponto com o cuidado que a gente colocou de usar o protetor solar, uma boa hidratação, não causar o câncer de pele de uma forma tão intensa como tem se visto. Nas residências, quais os cuidados que devem tomar para evitar viroses, salas arejadas, a penetração do sol com mais densidade, como é que é isso? Então, nesse período também, os alérgicos podem também, alguns pacientes com rinite alérgica, com asma, podem também ter crise agravada pelas mudanças bruscas de temperatura, por acúmulo de poeira e ácaros na residência e no trabalho. Então, deve-se fazer a higienização do local de trabalho ou de casa, priorizando não varrer, não espanar, porque quando você varre ou espana aquela poeira que está no chão, que cada grama daquela poeira tem em torno de 15 mil ácaros, então quando você varre ou espana a poeira sobe, depois de 6 horas desce. Então, você não tirou o ácaro que está na poeira. Então, tem que se lavar ou passar pano úmido. Uhum. E revestir colchões e travesseiros com capas antialérgicas, porque o colchão e o travesseiro é o principal foco de ácaros na nossa casa. Estima-se que no colchão tem em torno de 2 milhões de ácaros e 500 milhões de bolotas fecais de ácaros, que na verdade as bolotas fecais dos ácaros são os principais alérgenos que causam rinite alérgica, asma, que é a famosa bronquite alérgica, e sinusite alérgica. Então, e retirar tudo que possa juntar ácaros do ambiente, tipo bicho de pelúcia, almofadas, carpete, cortinas. É verdade, doutor Roberto Lacerda, ou é mito o uso de travesseiros que, vamos dizer assim, não pega ácaro ou ele não absorve ácaro? Isso é um mito ou é realidade? Então, existem alguns materiais que são feitos de forma que são impermeáveis, que o conceito de ser antialérgico é ser impermeável. Então, o que é uma capa antialérgica, por exemplo? Você coloca uma capa impermeável no colchão, então quando você for dormir, você não vai respirar aquela poeira que tem um ácaro e as bolotas fecais do ácaro
porque ela não vai sair do colchão para fora e não vai ter contato com a parte respiratória nem com a pele. Então, existem colchões e travesseiros que são feitos com materiais impermeáveis. Então, isso é um material muito eficaz para prevenção de alergia. As pessoas, às vezes, costumam usar produtos químicos, desodorante para o ambiente, perfume para o ambiente. Isso resolve de certa forma ou não? Porque tem um produto, o cloreto de bisalcônico, que ele realmente ele interfere na formação de produtos deteriorados, né? Então, existem produtos também que fazem essa limpeza ou não? Existe, além desse produto que você falou, existe o ácido fênico, até o vinagre. Você pode, por exemplo, colocar uma porção de vinagre dentro de um balde de água para facilitar. Abarrufar também, né? Isso, borrifando em guarda-roupas. E também, quando o local é muito úmido, se pode colocar lâmpadas pequenas dentro do guarda-roupa e elas podem ficar acesas por períodos curtos, de 2, 4 horas, e isso diminui a formação de ácaros e fungos. Uhum. E no tocante a animais de estimação, e isso também é uma constante, né? Além de queda coisa, além dos fungos, nos sofás, camas, travesseiros, tem também os animais que acessam esses locais também, né? Então, os alérgenos do gato e do cachorro são causas importantes também de desencadeamento de crise alérgica, tanto de rinite, de asma, como de dermatite atópica. Então, quem tem alergia, preferencialmente não deve ter gato nem cachorro. Pode criar uma tartaruga, um peixe, uma cobra. E se for criar um gato ou cachorro, ele não pode entrar no quarto onde dorme ou no local onde a criança ou adulto trabalha ou estuda. Então, deve preferencialmente ficar fora do ambiente domiciliar. Certo. E dar banho no cachorro e no gato pelo menos 2 vezes por semana, porque ali você diminui a grande quantidade de alérgenos do gato e do cachorro. Só para ter uma noção, quem tem a rinite alérgica, quando tem contato com gato, começa a espirrar, certo? Aí você tirando o gato da casa do paciente que tem rinite alérgica, isso só vai começar a melhorar depois de 1 ano, porque os alérgenos do gato ficam impregnados nas paredes, em toda a casa durante 1 ano. Curioso, viu? Doutor Roberto, uns dizem que o contato do ser humano que tem alergia ou não tem alergia, que é sensível ao pelo do gato, é a gosma que ele exala, ele limpa, ele dá a sua limpeza, limpa a pele com a gosma, com a língua e ali fica. É o pelo ou é a gosma que causa o problema? Então, os alérgenos do gato e do cachorro, tanto tem no pelo do gato, na saliva do gato e do cachorro, né? E nas fezes dos animais. Então, só que a saliva, sem dúvida, é um dos principais focos de alérgenos do gato. Quer dizer que o gato é o vilão, é o bicho-papão. Olha, é assim, de cada 100 pacientes que têm alergia respiratória, rinite, asma, sinusite, a maior parte vai ser poeira, ácaros e fungos. E um pequeno percentual vai ser a gato e cachorro. O que ganha hoje de gato e cachorro, em termos de proporção, de prevalência de alergia, é as baratas. Então, hoje as baratas são os alérgenos que superam em termos de frequência na desencadeamento de crises alérgicas em relação a gato e cachorro. Curioso. Agora, o que ocorre, para a gente ter a noção, o que ocorre com o corpo humano naquela parte onde foi afetada a alergia aconteceu, ou acontece? Então, basicamente, o indivíduo que é alérgico, que hoje representa 30% da população, né? Então vai ter o gene da alergia, que faz com que, quando em contato com o alérgeno, o sistema imunológico interpreta de forma errada, exagerada, achando que o alérgeno, por exemplo, o gato, o cachorro, o ácaro, é como se fosse um agente altamente agressor. Então o sistema imunológico desencadeia uma resposta imunológica exagerada, causando inflamação na mucosa nasal, que aí se caracteriza a rinite, que é crise de espirro, coceira nasal, obstrução nasal, a sensação que está sempre gripando ou tendo resfriados, crise de tosse, cansaço e chiado, que é a inflamação nos brônquios, que é aí a asma, e inflamação na pele, que é a dermatite atópica. Então essas 3 doenças são as 3 doenças mais prevalentes, mais comuns na alergia. E alergia e câncer, a população já sabe, exponencialmente o crescimento é alarmante, né? Só para você imaginar que quando eu era estudante de medicina, 20 anos atrás, era 5% da população que tinha alergia. Hoje é
30% da população. Subiu e muito, né? A prevalência é altíssima. Isso tudo em razão de quê? Estilo de vida. Não mudou a genética. As pessoas continuam sendo as mesmas, mas o estilo de vida, a alimentação, muita química. Hoje sabe-se que grande parte dos problemas alérgicos aumentou, assim como o câncer também aumentou, pela questão dos agrotóxicos nos alimentos. Então, você come uma pera, uma banana, uma maçã, achando que vai estar comendo um alimento saudável, está comendo um alimento riquíssimo em agrotóxico, né? Que no futuro, ou até mesmo no presente, pode causar alergias ou câncer. Então, alergia e câncer estão aumentando por conta de estilo de vida, que é ficar em ambientes fechados, com muita quantidade de poeira e ácaros e fungos, né? Então, as crianças viviam mais na rua, com o pé no chão, contato com a terra, isso causava o que chama de imunidade natural, que protege contra alergia e infecções. A má ingestão de agrotóxicos, de alimentos com corantes e conservantes, né? Mas, sem dúvida, eu acho, como também a literatura médica está apontando, que o grande causador desse aumento substancial de alergia e câncer, sem dúvida, é o agrotóxico. Alguns defendem o ar-condicionado para se sentir bem à noite, dormir e tal, tirar aquela soneca. Outros defendem o ventilador. Qual que é menos ruim? Para o alérgico, a melhor opção é o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado, você mantendo ele limpo, aquela telazinha dele semanalmente, né? E a manutenção cada 6 meses, 1 ano, você vai manter a temperatura ambiente constante, e ele não vai fazer o que o ventilador faz. O ventilador espalha a poeira, quando ele ventila, vai espalhando a poeira que tem no ambiente interno. Então, só lembrar, aquela poeira, em cada grama daquela poeira tem 15 mil ácaros. Imagina espalhando essa poeira, você vai ter mais contato com essa poeira, e o ventilador vai injetar um ar seco diretamente nas narinas. Então, isso, para a gente que tem a umidade aqui, a umidade boa, então o ar-condicionado é a opção melhor. Melhor, né? E sem esquecer que o ventilador, ele exausta o que está atrás, né? Faz a exaustão e joga. E fica aquele ciclo, né? Espalhando a poeira o tempo interna. todo. Doutor Roberto, quais são os alergênicos mais frequentes? Então, começando pela alergia alimentar, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o alimento mais alergênico é o amendoim. Tudo por conta do estilo de vida. Então, os americanos comem amendoim precocemente, a pasta de amendoim para o bebezinho já nos primeiros meses de vida. Então, quanto mais ingere amendoim, mais alergia vai ter. Curioso. Então, no Brasil, é alergia à proteína do leite de vaca. Por quê? Porque ainda é alta a prevalência de não aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Então, quando se dá leite de vaca, que é o famoso, o bebezinho nasceu já no berçário, está chorando muito, não está conseguindo pegar o peito materno para saciar, alguém vai lá dar uma madeirazinha de leite, a criança fica caladinha, tranquila. Mas aquele leite que foi dado já começa a ser responsável pela alta prevalência de alergia nas crianças. Hoje, de cada 5 crianças, uma tem alergia à proteína do leite de vaca. Depois do leite de vaca, vamos ter o ovo, aí depois a soja, o trigo, as nozes, que são as castanhas, amendoim também no Brasil, os crustáceos, né? Camarão, caranguejo, lagosta, e também o chocolate numa posição lá no final, porque o chocolate é o grande vilão, né? Mas também come muito, né? Mas o chocolate de fato não é o grande vilão, é mais fizeram uma mistificação. Hoje a gente sabe que alergia a chocolate e corante conservante é muito pouco frequente. Quanto às frutas, quais as frutas que são as vilãs? As frutas mais comuns são a banana, kiwi, o abacate, o abacaxi, são as frutas mais alergênicas. E o ser humano, ele nasce já com a alergia, ele pode adquirir depois que ingerir o leite de vaca? Então, isso é muito importante. Às vezes a família... Não, eu sempre comi camarão, eu sempre comi caranguejo,
Eu sempre tomei leite e nunca tive nada e de repente apareceu, o que aconteceu? A alergia você não nasce com alergia, você nasce com uma predisposição genética e o estilo de vida, a ingestão precoce de alimentos que não são indicados para aquela faixa etária, fazem com que de uma hora para outra o sistema imunológico interprete errado esse contato com a proteína do alimento. Então, por exemplo, toma o leite, aí não acontece nada. De uma hora para outra, toma o leite e o sistema imunológico interpreta o leite como um grande vilão. Aí vai lá e inflama a mucosa gastrointestinal, né, causando diarreia, vômito, refluxo, ou tosse, cansaço e chiado, que é a asma, ou a rinite, ou a alergia da pele. Lembrar que existe uma diferença muito grande entre alergia à proteína do leite de vaca, que aí no caso, como falamos, é 5% das crianças e 2 a 3% dos adultos que têm alergia à proteína do leite de vaca. Existe a diferença entre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite. Então, a intolerância à lactose hoje é a prevalência de 70% da população. Então, de cada 100 pessoas, 70 vai ter má digestão, ou seja, uma deficiência da enzima lactase para digerir o açúcar lactose do leite. Então, vai ter gases, barriga inchada, flatulência. Então, a intolerância à lactose tem só sintomas gastrointestinais. Alergia não, tem sintomas gastrointestinais, mas tem sintomas de pele e respiratória. E até reações anafiláticas, porque as reações alimentares podem causar também choque anafilático, edema de glote, urticária, as placas vermelhas no corpo, né? E pode colocar em risco a vida da pessoa. Essa doença de alérgico, ele também não pode ser classificado como, em alguns casos, como hereditário também não, né? Não, alergia alimentar não. O que a gente considera hereditariedade importante é as alergias respiratórias e a dermatite atópica. Então, se o pai ou a mãe for alérgico, a chance dele ter rinite ou asma é em torno de 90%. Se o pai 40%. Se a mãe 60%. E se nenhum dos dois são, 15%. Pode ter alguma fase da vida que o cidadão pode ter a alergia eliminada sem controle de medicamentos ou não, ou até naturalmente? Isso mesmo. Grande parte dos pacientes que têm alergia, por exemplo, ao leite de vaca, vão, com a medida que vai crescendo a criança, vai adquirir o que chama de tolerância imunológica, ou seja, o sistema imunológico vai se tornar tolerante, não vai mais reagir e causar inflamação e não vai mais causar os sintomas da alergia. Então, isso acontece com o leite de vaca, isso acontece com o ovo em parte dos pacientes, mas camarão e caranguejo não. Quem é alérgico a camarão e caranguejo geralmente vai ser para a vida toda. Eu sou alérgico a camarão, mas só a casca. Então, a carne eu como tranquilo. Porque quando a gente fala o alimento, na verdade está falando de diferentes proteínas. Então tem a proteína da casca do camarão, tem a proteína do corpo do camarão e tem pacientes que têm alergia ao parasita do camarão também. Cada coisa. E as pessoas que são celíacas, né? Até muita gente tem esse problema, mas não sabe. E aí come sem regras e não procura o médico. Então, como falamos, a intolerância à lactose é o mesmo princípio também da intolerância ao glúten. Então, intolerância à lactose, 70% da população. Intolerância ao glúten, 1%. Então, 1% da população vai ter a intolerância ao glúten, que é encontrado no trigo, na aveia. Então, quando ingerir o glúten, o que vai acontecer? Ou vai ter diarreia, ou má digestão, barriga empachada, refluxo, baixo ganho de peso em criança, ou diarreia, ou constipação, ou uma irritabilidade que não é explicada, entendeu? Então, são sintomas diferentes. Então, todo paciente que tem uma anemia, uma irritabilidade, distúrbios gastrointestinais deve ser investigado a possibilidade de intolerância ao glúten. Doutor Roberto, e a chamada picada de insetos? Maruim, muruim, mosca. A mosca não pica, né? Lógico, ela fica na superfície, mas abelha, vespa. Também vespa. Como é que é esse tratamento? Então, as alergias à picada de inseto
podem ser basicamente reações locais, né? Então, o inseto pica e dá um vermelhidão, um inchaço local, ou até uma urticária leve. Mas podemos ter também as reações anafiláticas graves. Então, que é o edema de glote, o choque anafilático e a arritmia com parada cardiorrespiratória. Isso acontece mais nas abelhas e vespas e, em alguns casos, em formigas. Então, deve ser atento, porque assim, não temos dados do Brasil, mas nos Estados Unidos morrem 20 a 30 americanos por ano com reações à picada de abelha e vespa. Mas tem tratamento para isso. Para abelha e vespa tem uma vacina que é usada, injetável, que funciona muito bem, tem uma eficácia em torno de 98%, que previne a recidiva de reações graves à picada de abelha e vespa. Porque tem gente que só com a picadinha de uma abelha já baixa o CTI ou o hospital, né? Agora, o que temos novidades com relação às vacinas? Alguma novidade no segmento? A gente sempre lembrar uma frase que deve ser sempre dita, que o que mais salva vidas é água potável e saneamento básico, né? Eu sou do sertão e fiquei feliz de saber que a cidade, por exemplo, de Correios vai ter 0% de saneamento e vai chegar a 80% de saneamento básico. Isso é uma revolução, né? Com certeza. Então, saneamento básico é água potável. Depois disso, vacinas. Então, há 10 anos atrás, você ia no hospital público ou privado, tinha milhares de crianças com meningite, sepsemia, pneumonia. Muitas crianças morriam dessas doenças. E hoje não morre mais por conta das vacinas que entraram na rede pública, que é a vacina pneumococo, hemófilos, influenza e meningococo. E a grande novidade é que já existe a vacina HPV, que previne o câncer do colo do útero. É o segundo câncer mais comum. 20 mil brasileiras todo ano acometidas, 5 mil morrem todo ano. E essa vacina HPV vai ser colocada na rede pública agora em Brasília, a partir de março. É um avanço significativo que vale a pena os outros estados tentarem seguirem esse caminho aí para colocar a vacina HPV gratuitamente no setor público. O senhor que é um profissional e conhece muito bem da área, quais as vacinas que poderiam estar na rede pública hoje e não estão? Sem dúvida a HPV, porque essa vacina já tem, desde 2005, é vendida no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo. A Austrália colocou na rede pública em 2006. Lá já teve um decréscimo de 90% de infecções pelo HPV. Então, essa vacina é fundamental. A catapora também é uma vacina que provavelmente logo vai também chegar na rede pública. A gripe tem que ser vista de uma forma universal, ou seja, não só vacinar idoso ou criança pequena, mas começar a vacinar todo mundo, porque a gente viu agora em Santa Catarina, no ano passado, 18 pacientes morreram de gripe e pacientes adultos jovens. São mortes evitadas. E também a gente pensar em estimular financeiramente para que as instituições trabalhem mais na fabricação e na efetivação de uma vacina que precisa para a nossa realidade. É fabricar uma vacina eficaz para a dengue, né, para a malária, que são doenças que estão assolando a população brasileira. O que dizer do termo imunoterapia? Imunoterapia é quando você usa vacinas alergênicas para tratar doenças alérgicas. Então, a imunoterapia com alérgenos, ou seja, vacina com alérgenos, vacina com ácaros, para tratar rinite alérgica, para tratar asma alérgica e para tratar conjuntivite alérgica. Então, vacina para alergia a ácaros, tratando rinite, asma e conjuntivite alérgica, funciona. Não existe vacina para alergia alimentar. O único tratamento para alergia alimentar até hoje é a não ingestão do alimento. Os americanos estão tentando fabricar vacina para alergia a amendoim, mas ainda não está, a vacina não se mostrou ainda tão eficaz e segura ao ponto de ser indicada de uma forma formal. Faz medo eles gostarem de tanto amendoim tomar o líquido também, né? Tomar a vacina. Doutor, como são feitos os testes alérgicos? É chamado o PICO, né? Prick teste. Já fiz aqui, né? Você dá um... Isso. Interessante. Então, quando o paciente chega com história, porque na medicina o que é mais importante é a história clínica do paciente e o exame físico do paciente. Porque quando você faz uma história clínica bem feita e exame físico bem feito, você tem o diagnóstico correto na maioria dos pacientes. Então, o diagnóstico correto é igual ao tratamento correto.
Diagnóstico errado é tratamento errado. Então, para a gente conseguir confirmar a presença ou não de alergia, se usa esses testes que só colocam gotas do alérgeno na pele e com um pequeno puntor fura-se a pele no local onde colocou esses alérgenos e quando dá uma reação, uma pápula, um vermelhidão, um inchaço nesse local onde colocou o alérgeno, então se considera o teste positivo. Quando não reage, teste negativo. Mas só isso não é suficiente para fazer diagnóstico de alergia, porque existe algumas vezes que chama de testes falso positivo. Então, alguém fez um teste, olha, deu alergia a tudo. Então, quando isso aconteceu, o médico que interpretou o teste, interpretou errado. Porque existe alguns casos que chamam de dermografismo, que é um tipo de urticária que 3 a 5% da população tem. Quando você coça a pele, fica um vergão. Então, quando isso acontece, os testes do braço não vão funcionar. O que vai ter que ser feito os testes do sangue. Então, os testes do sangue, eles não sofrem interferência nesse aspecto porque é feito por máquina. Então, vai dar um resultado X, Y, Z. Se der X é positivo, Y é negativo, então também não sofre interferência humana. Aquele teste, não sei se você faz esse teste, o teste da mangueira que bota na boca com a máscara, a gente tem que respirar. Então, isso aí são testes para avaliar a função pulmonar, né? E às vezes também pode ser usado para avaliar a função cardiopulmonar. Pode ser feito tanto por cardiologista ou por pneumologista também. Certo. Doutor Roberto, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado pelas orientações. E se quiser deixar algum contato, e-mail, site, fica à vontade. Blog, pode ficar à vontade. Então, o site que a gente recomenda é o da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que é o www.asbai.org.br. Muito importante você tentar sempre procurar hoje um especialista na área. Então, eu digo sempre o seguinte, um especialista sabe muito de um assunto específico, mas às vezes acaba esquecendo o assunto geral. Exato. Mas diante da medicina atual, deve-se procurar um especialista porque a chance de errar é menor quando você tem um médico que estuda só essa doença especificamente. Ok, muito obrigado mais uma vez. Sucesso. Obrigado. Ok. A você também, nosso muito obrigado. Você que está acompanhando o canal 23 da NET e 52 canal aberto e também o canal digital 61.2. A você muito obrigado. Até a próxima.